Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, porque está muito empolgante. Esse assunto, repito, é maravilhoso. E a gente está tendo instruções maravilhosas, um aprendizado precioso, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Tribunal de Cristo, né, com o pastorzão, pastor Antônio Lira, homem de Deus. E ele vai falar um pouquinho sobre... Eu vou fazer, na verdade, 3 perguntas numa só, pastor. Amém. Né? E Manda eu queria aí. já que o senhor já fosse aí, né, colocando bala na agulha, né? E aí, pastorzão, são 3 perguntas que eu vou lhe fazer. Eu queria saber do senhor, né? Nós queremos, na verdade, saber do senhor, né? Sobre 3 coisas. Onde vai acontecer o tribunal, né? No céu ou na terra, né? Quando vai ocorrer o tribunal de Cristo, né? E nesse tribunal, a nossa salvação estará em jogo. Eita, que coisa boa, né? Perguntas, Onde né? vai acontecer o tribunal de Cristo? Isso. Quando vai acontecer? E Isso. será que nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo, né? Então, O tribunal de Cristo, pastor, ele ocorre no céu, né? Ele ocorre no céu e vai ser logo após o arrebatamento. Então, Sim. onde como eu já respondi, né? sim, Vai ser logo após o arrebatamento da igreja. Ficamos 7 anos com Jesus. 7 anos. Enquanto a tribulação está rolando na terra. Sim, E ao final dos 7 anos nós voltamos com Cristo. isso é Então, poderoso. o arrebatamento da igreja ele serve, né, como um escape para a igreja, para colocar a igreja a salvo da tribulação. Já que a igreja ela é justa, santa e não tem porquê a igreja passar pela tribulação, não é verdade? Sim. Nenhum noivo em sã consciência, antes das núpcias, vai dar uma surra na sua noiva. É verdade. O senhor concorda comigo? Eu concordo. Mas, eu concordo. pastor, vai dar uma surra e depois vai para as núpcias como? Isso não faz sentido. Vai ficar uma coisa sem graça, né? Isso não faz sentido. Então, o arrebatamento ele se faz necessário, por uma série de razões, e é importante entender isso. Ocorre no céu após o arrebatamento, né? Sim. E será que nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo? Sim. E é a terceira pergunta que o senhor fez. É importante entender que a nossa dívida foi paga. Cristo pagou a nossa dívida, ele pagou por nós. Isso. Ninguém pode pagar pelo mesmo crime 2 vezes. Isso. E Cristo já pagou por nós a dívida. Não é? E um texto assim clássico que a gente vai ler aqui é o texto de João 3,16 até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Então, Glória a salvação foi enviada. Uhum. Quem crê nele não é julgado. Olha Muito só. bom. Glória a Deus. Por que não é julgado? Porque ele já foi julgado no nosso lugar. Isso. Então, você crê em Jesus? Não é julgado. Ele assumiu o nosso lugar, não é isso, pastor? Exatamente. Então, ele já pagou por nós. Vamos pagar de novo, é? Isso. Então, se Cristo já pagou o preço por nós, não é necessário pagarmos de novo. Isso. Então, nesse tribunal, a nossa salvação não estará em jogo, porque Cristo já pagou por nós. Muito Mas bom. quem não crê, o texto diz, já está condenado. Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sim. Então, a primeira a resposta à terceira pergunta, nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo? Não, porque Cristo já pagou o preço por nós, não é? Isso. Já pagou a nossa penalidade. Então, a gente não vai estar sendo condenado nesse tribunal. É importante entender isso. E quando a gente fala de tribunal de Cristo, né, a pessoa logo ela pensa uma coisa ruim, que tribunal, julgamento, é uma coisa ruim. Mas a palavra tribunal, em 2 Coríntios 5,10, né, pastor, que está lá, é porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, Isso. para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Esse comparecimento diante do tribunal de Cristo, a palavra tribunal aqui é a palavra grega bema. Bema. E bema é lugar de galardão. Essa palavra foi extraída dos Jogos Olímpicos. E bema, né, pastor? Bema. Bema, né? Bema, Tá, bema. certo. Essa palavra foi extraída dos Jogos Olímpicos. Não é?
quando os atletas ganhavam jogos, né? Foi em Corinto. Corinto é uma cidade grega, Corinto. Então, quando eles ganhavam jogos, lá eles eram levados para serem premiados. Eles eram colocados em uma plataforma elevada. Então, bema é isso, plataforma elevada, lugar de galardão. Ali eles ganhavam isenção de impostos, muitos deles ganhavam uma soma em dinheiro, outros ganhavam lugar de destaque para assistir os jogos no futuro, propriedades. Então, haviam recompensas. Então, a palavra para tribunal é bema. Não é um lugar onde a sua salvação estará em jogo, mas é um lugar onde você estará comparecendo diante do Senhor para você poder receber o seu galardão, se você tiver direito a ele. Não é? Isso. E assim, uma coisa simples de falar, se você está no bema de Deus, você está salvo. Se você está no tribunal de Cristo, significa que você está salvo. Senão você tinha ficado para a tribulação, para morrer, não é não? Sim. Que é melhor estar lá, né, pastor? No bema, né? É melhor estar lá. Porque senão você estava atravessando a tribulação. Se Deus te tirou da tribulação, é porque você está salvo. Sim. Você já está no bema de Cristo, você está salvo, né? Isso aí é o que a gente entende. Pastor, ainda não estou acreditando que nesse tribunal a minha salvação não está em jogo. Eu vou lhe dar um texto aqui, e o texto por si só já vai te ajudar. É 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Muito bom. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bom. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo. 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 Está escrito aqui. Mas o tal será salvo. Mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Escapei por pouco, mas escapei, né? Isso. Os alunos cobram também, né? Passa se arrastando, né? Vai conseguir, né? Vai conseguir. Observe que eu fiz questão de repetir várias vezes: o tal será salvo, se a obra se queimar. Mostrando que no bema de Deus não há aqui lugar para condenação. Aqui é um lugar para você receber galardão ou não, se você tiver direito. E aqui, Paulo nos apresenta 6 escalas aqui, né? Sim. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele apresenta uma escala aqui de valor. E aqui dá para a gente entender muito bem essa questão. A minha obra e a sua obra será avaliada. Aquilo que a gente fez depois que a gente se converteu, que a gente aceitou a Cristo, o como a gente aproveitou o nosso tempo para servir a Deus. Então, ninguém vai receber galardão se não estiver servindo a Deus. Então, o galardão é para serviço. Esse tribunal é para avaliar o seu serviço. E aqui, o senhor quer falar? Não, eu só ia, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Isso também faz com que o crente, ele precisa refletir que tipo de vida ele está vivendo. Né, pastor? Muito bem. Porque depois de nascido de novo, né, Paulo escrevendo aos Coríntios, a Bíblia diz que ele disse, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí, na continuação, ele diz assim: pois aquele que vive, não viva mais para si mesmo. Para si mesmo, muito bem. Mas para aquele que por ele morreu. Então, a nossa vida hoje tem que ser uma vida de devoção a Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo aquilo que a gente tentar fazer para o Senhor hoje, o nosso coração tem que estar lá. A gente tem que ver uma vida de integridade para o Senhor. Não é isso, pastor? É verdade, pastor. Porque a nossa obra será avaliada. Avaliada, aquilo que a gente faz para o Senhor. E aqui, quando a gente vê essa escala de metais e material perecível,
madeira, feno e palha. Se eu pegar um caminhão de feno e jogar no fogo, tirar o caminhão, claro, jogar só o conteúdo, o que vai acontecer? Não vai sobrar nada. Isso. Se eu fizer isso com a madeira, não vai sobrar nada. Se eu pegar essa aliança de ouro que eu estou aqui e jogar no fogo, ela vai até derreter, mas vai sobrar. Isso. No final vai ficar. Isso mesmo. Então, aqui eu aprendo uma coisa. Um caminhão de madeira ou um caminhão de feno, ele tem muito mais volume. Certo? Isso. Ele tem muito mais volume, muito mais volume do que se eu tiver o mesmo peso em ouro. Dá muito mais volume. Isso me mostra que não é a quantidade de obra que eu faço, mas sim a qualidade da obra. Isso é muito forte, pastor. Não é a quantidade de obra que eu faço. Eu tô nisso, tô aqui, tô naquilo outro, mas às vezes está fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Isso. E pastor, eu aprendi uma coisa, tenho 30 anos de crente, eu vou fazer agora, né? Eu aprendi uma coisa, que sucesso no reino de Deus é fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém. Exatamente, você procurar o que fazer e fazer o que Deus te chamou para fazer. Que conselho precioso, viu, pastor? Muito bom. Pode ter certeza, porque tem muita gente, às vezes, que quer fazer porque ali dá status, a pessoa quer ser visto. Sim. E nós precisamos entender algumas coisas, né? Se Deus me chamou para apertar a mão dos irmãos na portaria e dar um seja bem-vindo, cara, ali eu vou receber galardão. Eu estou fazendo o que Ele me chamou para fazer. E Deus me chamou para estar chegando mais cedo na igreja, estar intercedendo pelo culto. Cara, assim, eu vou receber galardão. Amém. Então não adianta nada eu estar numa posição que Deus não me chamou para estar. Isso, então o maior segredo no reino de Deus é claro que quando a gente chega no reino de Deus ou começa a frequentar as igrejas, a gente não sabe muito bem no início onde a gente vai atuar, né? Isso. Então a gente começa onde tem uma necessidade. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo e o Senhor vai nos inclinando para fazer determinadas coisas. Sim. Também chega um momento que Ele fala para não fazer mais aquilo. Isso. Já é tempo de fazer outras coisas. Isso. Então é importante estar antenado para que a gente possa receber o devido galardão naquele grande dia. Isso. O texto é claro quando diz que se a obra que alguém fizer, ela vai ser provada pelo fogo, e se ela se queimar, sofrerá prejuízo. Prejuízo aqui é deixar de ganhar. Sim. Vai deixar de ganhar o galardão, vai sofrer prejuízo, mas o tal será salvo. Mostrando que a nossa salvação não está sendo negociada aqui. E foi bom Paulo colocar isso aqui. Paulo aqui, ele arrebentou, viu? Foi guiado por Deus. Porque aqui está mostrando que realmente a nossa salvação ela não está em jogo, e são as nossas obras que estão sendo avaliadas e os galardões serão entregues. Ok? Então, é importante a gente entender isso. Isso é muito bom, pastor. O que o senhor está nos explicando aqui, com tanta propriedade, mas também com tanta clareza, está jogando luz em muitas coisas que as pessoas, elas confundem, né? E esse texto, como o senhor bem falou, Paulo é muito claro naquilo que ele quer falar. Aqui não precisa muita interpretação. Né? Não, está claro. Está claro aqui. Está na luz do dia. Está na luz do dia. Mas tem uma coisa bem interessante também ainda dentro desse assunto, pastor, é os galardões. O que pode ser os galardões? Como o senhor vê isso, né? Algumas pessoas falam de pedrinha na coroa, né? Aquela pedrinha, ou são outras coisas. Como o senhor poderia estar nos explicando um pouco mais sobre isso? É bem interessante, né, pastor? Essa dúvida nossa. O que podem ser os galardões? O que a gente vai ganhar, não é? Sim. E existem alguns textos que vai nos mostrar exatamente o que são os galardões. Eu demorei muito tempo para ensinar isso aqui, até achar os textos. Depois que eu achei, eu fiquei livre, então, para ensinar. Eu tenho 2 passagens onde a gente pode estar trabalhando em cima dessa questão. Porque muita gente acha que são pedrinhas na coroa, né? Eu já ouvi muito isso, pastor. São as pedrinhas na coroa. Né? Uma vez eu saí da vigília com os irmãos, né? Aí veio um irmão assim na nossa direção e a irmã falou para ele: "Ei, varão, te vi evangelizando lá, né? Nossa, o irmão vai ganhar uma pedrinha na coroa." E aí a gente, quando é novo convertido, a gente fica pensando, né? Será que isso é real? Quando a gente passa a estudar, a gente vê que não é bem assim, né? Sim. E tem aqui um texto bem legal para a gente poder trabalhar, é Lucas 19, a partir do versículo 11, vai nos mostrar mais ou menos o que podem ser os galardões.
Lucas 19, 11. Muito bom. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém. E pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Esse homem nobre é Jesus, né? Sim. E clamando e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Essa parábola aqui é a parábola das minas, é diferente da parábola dos talentos. Sim. O desfecho é diferente. Sim. Entende? Sim. É diferente essa aqui. Aí ele fala, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Esses aqui é a igreja recebendo a incumbência. Sim. Os servos que receberam as minas. Ok? Sim. Aí ele fala no 14, mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que esse homem reine sobre nós. Esses concidadãos aqui são os judeus. Sim. E disseram para Jesus para ele não reinar sobre eles. Não é? Ele veio para os seus não o receberam. Não o receberam. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, a rejeição de Israel ao governo do Messias. Então, não queremos que você reine sobre nós. Então, temos aqui 3 elementos na parábola, né? 3 personagens. Temos o rei, o Senhor, que é Jesus, temos quem recebeu as minas, que é a igreja, e temos os concidadãos, que são os judeus. Sim. Ok? 3 grupos. Vamos continuar. Versículo 15. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Observe aqui que ele fala sobre 10 cidades terás autoridade. Me parece, né, eu posso começar a pensar que os galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias que será implantado. Sim. Porque Jesus irá governar e vai a partir de Jerusalém no milênio. Sim. E vai precisar de servos para estarem ajudando. Servos fiéis. Fiéis, né? Então eu acredito que tem a ver com isso. A gente começa a desconfiar disso. Sim. Ainda é cedo, eu preciso de mais versículos, mas já o é cenário já começa a se formar aqui, a partir desse versículo, né, pastor? É. Isso. A gente começa a imaginar que talvez seja cargos de autoridade no governo do Messias. Continuando no 18, ele fala, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu, se tu também, sobre 5 cidades. Olha, então a gente vê aqui que é de acordo com a obra que cada um fez. Quem multiplicou mais, ganha mais. Justiça acontecendo, né? Isso. Aí no versículo 20 ele diz, veio outro dizendo, Senhor, eis que a tua mina que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o seu Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. Olha só. E disse aos que estavam ali, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Sofreu prejuízo. Tá vendo? Isso. Se a obra se desfizer, sofrerá a ele prejuízo, que a gente leu em Coríntios. E aqui o cara sofreu prejuízo. A mina foi tirada dele. Sim. Olha só, ele fala, respondeu-lhe ele, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a todo o que tem dá-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Veja que não acontece condenação com um camarada que não multiplicou a mina. Sim. É só tirar da mina dele. Ele sofre prejuízo, ele não ganha mais. Isso. Ele não ganha cidades para ter autoridade. Para ter autoridade sobre ela, né? É tirar da mina dele, dá o que tem 10. Sim. Agora, os concidadãos que não quiseram que ele reinasse sobre eles, que são os judeus nessa época aqui, né? Sim. Então, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, o homem que perde a mina, ele não é condenado, não é morto. Sim, sim.
Então, o tal será salvo. Se a obra se desfizer, o tal será salvo, como está lá em Coríntios. Aqui, o mesmo quadro se desenha. Sim. Não é correlacionado, né? Isso. São passagens paralelas, onde a gente está vendo aqui que os galardões aqui cargos de autoridade no governo do Messias. É o que a gente vê. E também a gente vê que quem não multiplicou, que não fez a obra corretamente, não foi condenado, só perdeu a mina. Sim. Quem foi condenado foram os patrícios, né? Sim, isso. Agora, eu não ensinei isso aqui até ter um segundo versículo, que comprova que é cargos de autoridade mesmo. Então, o segundo versículo está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 26. É importante entender que a gente vai amadurecendo a nossa interpretação, robustecendo, trazendo elementos, e a gente só procura ensinar quando a gente tem certeza. Quando a gente não tem versículos apoiando, a gente diz, isso é uma teoria. Isso. A gente não pode afirmar nada sem uma base concreta daquilo ali, né, pastor? Exatamente, igual a teoria da origem do anticristo. É uma teoria. Tem muitos vídeos sobre isso. Tem podcast que eu fiz com outras pessoas sobre esse assunto. É uma teoria. Quando a gente não tem certeza, a gente diz, isso é uma teoria, deixa claro, né? Não temos versículos. Aqui não. Aqui a gente tem versículos. Apocalipse 2:26 diz assim, ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, ele fala de obras. As obras, as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Fechou. Muito forte. Fechou. Muito forte isso aqui. Fechou. Biblicamente, então, o que a gente tem é que, biblicamente, o que a gente pode provar pelas Escrituras é que os galardões têm a ver com cargos de autoridade do governo do Messias. Não as pedrinhas, as ditas pedrinhas. E não as pedrinhas da coroa, como muita gente diz. Diz que a pessoa está até pesando de tanta pedra. E tem pessoas que estão esperando essas pedras, né, pastor? É verdade. Mas aí posição, cargos de autoridade. Cargos de autoridade, né? Muito bom. Quem sabe você não vai ser o prefeito de Petrolina, Jesus, ou daqui da cidade de Santa Maria da Boa Vista, né? Ou o governador do estado, quem não sabe? Quem sabe, não é? Não sei. Verdade. Deus o sabe, né, pastor? Deus o sabe, Deus o sabe. Homem de Deus, mas que tempo precioso, que tempo maravilhoso aqui. Amém. É um tempo de muito aprendizado, é um tempo de muito acréscimo na nossa vida espiritual. Luz está chegando, Amém. Clareza está chegando. São pontos que, muitas vezes, quando a gente está lendo sozinho, sem alguém trazer clareza, a gente passa batido em muitas coisas. E como a gente não tem todo o tempo, mas a gente quer aproveitar bem esse tempo que a gente tem, eu vou pular, né, para outras perguntas que são também muito... A gente vê muitos questionamentos. Sim. Muitas indagações, né? Que é sobre os sinais da volta de Cristo. Muita gente. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer um seminário de escatologia aqui na igreja. Já faz muito tempo. E a gente morava numa casa, não era um apartamento no primeiro andar. Sim. E eu lembro que uma jovem foi lá em casa e ela estava bem preocupada, né? Porque a gente estava fazendo esse seminário de escatologia e quando fala de escatologia, quando fala de fim, muita gente tem medo. Porque, na verdade, não conhece as Escrituras, né? E aí Jesus disse que o nosso erro provém disso, de não conhecer as Escrituras, né? E eu lembro que ela chegou lá com uma indagação, falando sobre o chip. E sim, ela disse, chip. Pastor... Eu lembro do chip. Lembra do chip, né? Já ouviu falar do chip, né? Já. E ela disse assim, pastor, me diga uma coisa, como é que vai ser a volta de Cristo? E me tire uma dúvida aqui. Ela estava tão agoniada, ela disse assim, me fale do chip. Como é que vai ser essa questão do chip, né? Eu, pastor, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? E na hora lá eu disse, olha, o meu chip eu quero dar TIM, porque a frequência aqui é melhor, viu? O sinal aqui é melhor. Eita, pastor. Mas, homem de Deus... E hoje é o Pix, né? Hoje é o Pix, né? É o Pix, já foi tudo, código de barras. Isso. Cada nova moda, né? Isso. E chega o pessoal... Isso. Eles são muito levados pelas notícias, né? Isso. E você vai ver aqui o que é a interpretação de fora para dentro e a interpretação de dentro para fora. Isso mesmo. A diferença, né? Isso aqui vai fazer a completa diferença naqueles que querem interpretar as profecias com eficiência. Isso. É importante entender
que a história tem o seu lugar na interpretação, as notícias têm o seu lugar na interpretação, mas o que as deve nortear, em primeiro lugar, a minha interpretação são as Escrituras. Amém. A história tem voz, as notícias têm voz, mas o meu material de estudo, o material de estudo do intérprete, o primeiro que ele tem que avaliar são as Escrituras. Isso. As outras fontes são secundárias. Isso. E a Bíblia não são confiáveis, primária. Né, pastor? Não são. A Bíblia é confiável, né? Porque é imutável, é a palavra de Deus. Isso. E é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a 100 anos. Glória a Deus, é isso mesmo. Não é? E, pastor, muita gente, né? A gente está vivendo um tempo tão conturbado no mundo, é tanta coisa que está acontecendo ao redor do mundo, e muitas perguntas aparecem, principalmente daquelas pessoas que são curiosas sobre a palavra de Deus, né? Têm um desejo de aprender um pouco mais da palavra de Deus, entender sobre as profecias. E aí, quero lhe fazer uma pergunta em cima disso, né? Os sinais já estão acontecendo, já estão acontecendo? Da vinda de Cristo, né? Será que a guerra entre Estados Unidos e Irã e Israel é um sinal da volta de Jesus? Isso também que Será que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um sinal da volta de Jesus? Será que a pandemia foi um sinal da volta de Jesus? Justamente. São perguntas que as pessoas se fazem. E agora eu vou dar aí o óculos 3D para os irmãos, viu? Agora aqui a gente vai trabalhar com muita tranquilidade sobre esses temas, porque está na mente do povo, não é verdade? Sim. Qualquer coisa que acontece são os sinais. Eu quero tirar aqui uma onda aqui com você, né? Eu vivi na década de 80, foi uma década assim, onde eu era um adolescente. E na década de 80, na época da AIDS. Sim. Não é? Sim. E a AIDS, assim, foi uma doença terrível, né? E lá no texto de Mateus 24, quando a gente fala sobre os sinais da volta de Jesus, estamos nos referindo basicamente a 3 passagens. É Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. São essas 3 passagens, onde ali Jesus ele coloca alguns sinais que antecedem a sua vinda. Sim. Não é? Quando a gente vai olhar para os sinais, é isso que a gente vê nas Escrituras. Então, quando alguém fala sobre os sinais, é sobre isso. Lá fala de guerras, lá fala de pestes, lá fala de terremoto, lá fala de perseguição e morte, falsos cristos, tem um monte de sinais que são colocados ali. Então, cada novo acontecimento, sempre eles estão falando, esses são os sinais lá que Jesus falou. Então, estão sempre apontando como sinais. Isso. E na década de 80 era a AIDS. A AIDS era a peste da época. Muitos cantores morrendo, não é? Sim. E também a gente viu a fome, lá fala de fome nos sinais. Fomes é um dos sinais também. Sim. A gente via a fome na África, na Somália. Terremotos, maremotos, né, pastor? Exatamente, acontecendo concomitantemente. E as pessoas diziam assim, rapaz, esses são os sinais. Olha essas crianças morrendo de fome na África. Isso. Os americanos fizeram até um disco para poder arrecadar. Sim. Então, a gente vê que era algo que parecia os sinais. Agora, pastor, já passou os 40 anos, né? Cara, assim, já passou 40 anos e nada aconteceu. Será que aquilo era um sinal mesmo? Ou acontecimentos ao longo da história que sempre aconteceram e que as pessoas estão sempre atribuindo aos sinais da volta de Jesus? Sim. Porque ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão acontecer e a gente está fazendo algum tipo de bagunça ou cometendo algum erro na interpretação das profecias. Sim. Eu não vou colocar a culpa em Deus, porque Deus nunca erra, né? Com certeza. O problema está com o interlocutor. Isso. E não está sabendo em que tempo os sinais vão acontecer. E hoje, não é, com certeza, eu vou trazer luz sobre esse texto. Amém. E você vai ficar tranquilo, vai ficar em paz. Amém. Eu queria, assim, fazer uma contra-pergunta. Não é? Houveram outras guerras piores do que a guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel? Sim. No passado? Sim. Houveram guerras piores do que a guerra entre Rússia e Ucrânia? Sim. Houveram pandemias piores do que a do Covid? Teve pandemias que varreu, né, alguns países da Europa. Pronto. Né? E não é? Como, por exemplo, a peste negra, né, pastor? A peste negra, justamente. O senhor citou aí agora. Sim.
E de 1347 a 1351, matou 20 milhões de pessoas. Meu Deus do céu, muita gente, né? Muita gente. Levando em conta que a população daquela época não chegava a 1 bilhão, isso. Então, per capitamente, morreu muita gente. Muita gente. Muita gente. Varreu a Europa. Isso. E será que os irmãos daquela época não falaram assim, será que esses não são os sinais da volta de Jesus, não? Será que eles não se perguntaram? É verdade. Não é? Certamente que sim. Veja que o tempo passou e não era sinal de nada. O outro acontecimento foi a gripe espanhola, que de 1917 a 1919 matou de 20 a 40 milhões de pessoas. Meu Deus, muita gente. Muita gente. E há quem diga, pastor, que esse número tenha chegado a 100 milhões. Então, muita gente morreu com a gripe espanhola. E será que os irmãos que estavam vivendo nessa época não disseram, será que esses não são os sinais da volta de Jesus? É certamente que sim. Sim. Um monte de gente morrendo. E a gente viu a Segunda Guerra Mundial, que aqui é que parecia um sinal mesmo, né? Sim. O Hitler parecia o Satanás. Era. Perseguindo os judeus. O que mostra em Mateus 24 isso, muito claro. Uma perseguição aos judeus. Então, olha só, morreu 85 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Será que os irmãos que viviam naquela época, porque os sinais de Mateus 24 falam de guerras, de rumores de guerra, será que o pessoal aqui da Segunda Guerra Mundial, será que eles não pensaram assim? Será que esses não são os sinais da volta de Jesus? Rapaz, aqui é que pensaram mesmo. Veja que o tempo passou e não era sinal de nada. Cara, assim, ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão acontecer. Sim. Eu posso dizer para você quantas pessoas morreram por Covid, só para a gente saber aqui? Sim. 4,4 milhões de pessoas. Ao redor do mundo. Né, ao redor do mundo. Diante do que a gente viu das outras pandemias e mortes, isso aqui é um número irrisório. Cada morte importa. Eu perdi familiar na pandemia também, né? Entendo perfeitamente. Mas aqui a gente está percebendo que a mídia trouxe um foco tão grande nisso e as pessoas ficaram atemorizadas, dizendo que já eram sinais. Sim. Agora, o tempo passou, veja que nem se fala mais em pandemia. Não se fala mais. Mas em pandemia. Parece que nunca existiu, né? Estamos esperando o próximo sinal para dizer que são os sinais da volta de Jesus. Então, ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo. Como o problema não está em Deus, está em nós, eu vou dizer o que está acontecendo. Está acontecendo o que eu chamo de interpretação de fora para dentro. Interessante. A interpretação de fora para dentro, as pessoas elas dão voz à revista Veja, ao Jornal Nacional, ao Estadão, ao Metrópole. Sim. Dão voz à internet e se esquece de examinar os textos da Bíblia. Sim. As pessoas dão voz à história. A história tem o seu lugar na interpretação bíblica. Você não deve me levar a mal aqui. A minha colocação é essa. A história tem o seu lugar. E as notícias também têm o seu lugar. Temos que estar antenados. O que a gente não pode é se esquecer que tem as escrituras para a gente analisar em primeiro lugar. E depois as fontes secundárias, que é a história e as notícias. Sim. Primeiro tem que ser a Bíblia. As outras fontes são fontes complementares e não principal. O que acontece é que as pessoas elas fazem o que a gente chama de hermenêutica de jornal, onde elas fazem a sua interpretação de acordo com as notícias. Sim. E se fizer isso, vai errar sempre. Vai errar sempre. Porque elas estão pegando de uma fonte que não é segura, né, pastor? Que muda, é mutável, está sujeita à interpretação, está sujeita à mudança, um novo acontecimento pode mudar o relato de um fato. Sim. Então, a Bíblia não, a Bíblia é imutável. Isso. Então, é uma fonte segura. Há quantos séculos a Bíblia é um livro confiável, né? Há muitos séculos, né, pastor? É a minha fonte segura, pastor, e a sua fonte segura. Sim. Então, quando a gente se apega às Escrituras, a gente vai achar resposta para as indagações que a gente tem, não é? E aí, eu criei uma frase que é uma vacina. A frase é a seguinte: no tocante à interpretação das profecias, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Muito bom. Então, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Dito isso, a gente vai fazer uma interpretação de dentro para fora agora. Não é? Bom. No texto principal de Mateus 24, né? O sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, ele se desenrola em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. A gente vai trabalhar aqui em Mateus capítulo 24, onde Jesus vai nos apresentar alguns sinais que antecedem a sua vinda, não é?
O texto diz assim, Mateus 24, do 4 ao 9. Glória a Deus. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Isso. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus vai chamar essa primeira parte dos sinais de princípio das dores. Sim. Ele dá esse nome, né? Sim. Esses são o princípio das dores, se referindo às dores de parto, que tem relação com a mulher de Apocalipse 12 que sofre dores de parto. Sim. É tremendo isso aqui, viu? Sim. Não tem como a gente entrar em tudo aqui agora, mas saiba que ele chama esses sinais de princípio das dores. Falsos cristos, guerras, fomes, perseguição e morte, pestes e terremotos. São 6 sinais que ele apresenta. Ele chama esses sinais de princípio das dores. Muito forte. Então, falsos cristos, guerras, fomes, pestes ou pragas, terremotos e o 6º, perseguição e morte. Será que estes sinais já estão acontecendo? Pergunta, né? Sim. Será que esses 6 sinais já estão acontecendo? Aí a gente vai para a resposta. Esses sinais, eles não estão acontecendo. Por que esses 6 sinais não estão acontecendo? Porque esses 6 sinais que Jesus falou, eles estão dentro da tribulação. Eles são os eventos da tribulação. Sim. Eles são os primeiros eventos da tribulação. Se nós cremos e vamos ser arrebatados antes da tribulação, como igreja, então esses sinais não é para a gente ver, é para quem ficar para a tribulação. Sim. Porque os 6 sinais estão dentro da tribulação. Sim. Ora, se eu acredito que eu vou ser arrebatado antes da tribulação, significa que eu saio e depois os sinais começam a acontecer, já que os sinais estão dentro da tribulação. Sim. Pastor Antônio, tem como o senhor provar que esses 6 sinais estão dentro da tribulação? É o que eu mais vou fazer agora. Glória a Deus. É o que eu mais vou fazer agora. Porque os 6 sinais, eles são os primeiros eventos da tribulação. Eles estão dentro da tribulação. E existe o que a gente chama, pastor, de paralelismo perfeito. Eu estudo paralelismo há muito tempo. Sim. Eu nunca vi um paralelismo tão perfeito como existe entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Sinceramente, é um paralelismo perfeito. Esse texto que a gente leu, ele é paralelo com Apocalipse 6. Pastor, desvende para mim o que Apocalipse 6 trata. Se a gente for dividir o livro do Apocalipse, a gente vai dividir assim: capítulo 1, introdução do livro. Capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. Sim. A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Não é? Isso. Capítulos do 6 ao 18, tribulação. Então, do 6 ao 18 é tribulação. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, reino milenar de Cristo sendo implantado. Sim. Capítulos 21 e 22, estado eterno ou eternidade. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Ok? É possível ver os 6 sinais que eu citei aqui, sem faltar nenhum. Todos em Apocalipse 6, no desatar dos selos. Isso é... Dentro da tribulação. Os 6. Se eu mostrar os 6 sinais aqui, a gente vai ver que os sinais estão dentro da tribulação. Ok? Os 6 no desatar, sem faltar nenhum. É um paralelismo muito perfeito. Jesus narra os 6... falsos cristos, guerras, fomes, pestes, perseguição e morte e terremoto. Os 6. Você vai ver no desatar dos selos, que é a tribulação. A tribulação no Apocalipse, o que dita o tom no livro, são as séries de juízo. Sim. Selos, trombetas e taças. São 7 selos, 7 trombetas
e 7 taças, ok? Então, os 6 selos são abertos no capítulo 6, o 6. Sim. E cada selo é um sinal desse que a gente acabou de ler. Falsos cristos, guerras, fomes, pestes, perseguição e morte e terremoto. Os 6. Isso é forte. É forte. Se tivesse 2, eu já ia acreditar, viu? Cara, com os 6, os sinais estão dentro da tribulação. Eu não tenho como dizer mais nada, né, pastor? É mais do que suficiente, né, para você acreditar que realmente não tem o que dizer mais. Eles estão dentro da tribulação. Contra fato não há argumento, né, pastor? Exatamente. A gente sai antes dos sinais acontecer, já que eu acredito que eu não vou passar pela tribulação. Então, assim, o que acontece no mundo, as guerras, enquanto a igreja estiver aqui, são coisas naturais que sempre aconteceram. Não é? Isso. Bom, eu falei, né, do paralelismo, vou provar agora, né? Vamos ver os 6 sinais. Eu vou ler o texto de Mateus e vou colocar o correspondente, ok? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4 e 5, né? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Falsos cristos é o primeiro sinal. Sim. Agora, é importante entender que existem 2 religiões que estão esperando o seu Messias, que é o judaísmo e é o islamismo. Isso. Estão esperando o seu Messias chegar. É bem provável que quando o anticristo aparecer, alguns deles pensem e esse seja o seu Messias. Isso. É bem provável, viu? A Bíblia fala isso, né, pastor? Que muitos serão enganados, né? Exatamente. Isso mesmo. Muitos serão enganados. Isso. E o anticristo ele vai operar debaixo do poder de Satanás, sinais. Sim. Ele vai ter um pregador que é o falso profeta. E vai operar sinais também. A gente já vê essa operação de sinais debaixo do poder do inimigo desde o tempo do Egito lá, Moisés, né, pastor? Pronto, exatamente. Ele tem capacidade para fazer. Sim, sim. E sabe, o sobrenatural atrai muita gente. Atrai muita gente. Então, por isso que a Bíblia fala que enganarão a muitos. Isso. A muitos, né? O falso Cristo. As pessoas, o falso Messias. As pessoas olham mais para os sinais do que propriamente para a palavra hoje, né, pastor? Exatamente. Por isso que elas são facilmente enganadas. Não é isso? Facilmente levadas. Isso. E aqui a gente está vendo como vale a pena olhar para a Bíblia, né? Isso. Como vale a pena. Isso mesmo. Então, primeiro sinal, falsos cristos. Vamos ver, pastor, se no desatar dos selos, quem é que está saindo? No primeiro desatar do selo, vamos ver? Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro aqui? Vê que muita gente diz que esse cavaleiro é Jesus. Mas se disser que é Jesus, está equivocado, e muito equivocado. Jesus não se apresenta no Apocalipse com um arco sem flechas. Sim. Jesus se apresenta, ele é até o cavaleiro do cavalo branco, mas ele se apresenta com uma espada afiada em sua boca. Sim. Para com ela ferir as nações. Ele não carrega arma na mão. A espada está na sua boca, que é a palavra. Observe a diferença desse cavaleiro para o de 19. Esse aqui é do Paraguai. É Xing Ling aí, né? É Xing Ling. Esse aqui é Xing Ling. Esse cara aqui não é Jesus também por outro motivo. Porque é Jesus que está desatando os selos. Como é que ele pode ele mesmo desatar e ele mesmo vir? Isso. Cri, 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 cri. Boa essa daí, boa. Como é que pode ele mesmo desatar e ele mesmo vir? Isso. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Por que, pastor, que ele é o anticristo? Porque ele tem o arco sem flechas. Isso me mostra que na primeira fase da tribulação, ele vai vir com uma falsa paz. Vai se mover através de acordos. Ele não vai dizer, eu sou o anticristo. Aquela risada bem tenebrosa, né? Eu vim pegar vocês. Não, não vai mostrar a sua bestialidade, o seu lado cruel. Ele vai vir se movendo através de acordos, pactos, alianças. E a gente sabe que vai haver aliança, com certeza, de Israel com ele.
porque está escrito em Daniel 9, 27, e ele fará um pacto ou um acordo firme com muitos por uma semana, que são 7 anos, tempo que durar a tribulação. Então a gente vê que esse aqui é o anticristo. Pelo arco sem flechas, vai se mover através de acordos. Ok? E outro ponto que mostra que ele é o anticristo é porque ele está tentando vencer. O nosso Cristo é vencedor, né? Já venceu. Já venceu. Ele saiu com uma coroa vencendo e para vencer. Ele vai tentar vencer. Então, 1-0. Paralelismo perfeito, primeiro sinal, falsos cristos, 1-0. Vamos ver aqui o segundo sinal. Mateus 24, do 6 ao 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Será que o segundo cavaleiro do Apocalipse vai trazer guerras? Versículo 3 de Apocalipse 6, dentro da tribulação. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Então, o segundo cavaleiro aqui trazendo guerras para o mundo, que nós podemos observar, então, que esse segundo cavaleiro trazendo guerras está em paralelo com guerras, que é o segundo sinal que Jesus falou. Todos dentro da tribulação, em Apocalipse 6, o desatar dos selos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver, então, o terceiro. Muito bom. Terceiro sinal, e haverá fomes. Foi dito? Isso. Apocalipse 6:5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer, o terceiro animal vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, o que estava sobre ele assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. 1 denário é a diária de um trabalhador braçal. Hoje, 100, 150 reais. Você paga alguém para fazer uma limpeza no seu quintal, por exemplo. Você comprar uma medida de trigo por 1 denário é muito caro. Trigo é um alimento básico, barato. O cara pagar 150 reais para trazer uma medida de trigo. Então, caristia de alimento. Mostra aqui caristia, fome, dificuldade. Não é? A gente vê isso aqui acontecendo. Então, o terceiro sinal, ok. Fomes. Na abertura dos selos, na ordem. Cara, esse paralelismo aqui é demais, né? Não? É demais. Perfeito. Os 3 sinais dentro da tribulação em Apocalipse 6. Não é aqui malabarismo teológico. É comprovação bíblica. A gente se agarra com as Escrituras. Ok? Quarto sinal, pestes. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Olha só, peste. Será que o 4º cavaleiro vai trazer peste? Vamos ver. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Com a espada vai trazer mais guerras, com a fome vai trazer mais fome, e com a peste. Meu Deus. E ainda com as feras da terra, que são os animais devorando os homens. Então veja que o quarto selo é aberto, o cavalo amarelo e seu cavaleiro trazem a peste sobre a terra. Paralelismo perfeito. 4º sinal dentro da tribulação. Não é para a gente ver, a gente sai antes da tribulação começar. Observe como isso traz paz para nós e a gente fica tranquilo. Que já está com o passaporte na mão, né? Exatamente.
Quem ficar, que se cuide, né? Não há temor, nós somos a igreja de Jesus, a sua noiva. Não vai maltratar a sua noiva antes da gente sair. Quando a gente sair, é que tudo acontece. É o que a gente está vendo aqui em Apocalipse. Agora, vou tirar aqui uma onda aqui. Não sei se o senhor, durante a pandemia, recebeu a profecia do cavalo amarelo. O senhor recebeu? Eu ouvi falar, pastor. Sim, que tinha um irmão até mandou para mim, ele falou assim, Antônio Lira, veja aí, Antônio Lira, veja aí, esse vídeo aí. Aí o irmão dizia assim, que Deus estava revelando para ele que na pandemia, num dia específico, era numa quarta-feira, ele falou, na quarta-feira o cavalo amarelo vai passar. Meu Deus. E quem estiver na rua vai ser morto, que não era para sair de casa. Ixi. Olha só, palavra dessa, né? Não era para sair de casa, que na quarta-feira ia passar. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, o cavalo amarelo passou na frente do cavalo branco, do cavalo preto, do cavalo vermelho, não é? Falei, não é corrida de cavalo nem nada, não é, irmão? O cavalo amarelo passou na frente de todo mundo para matar tudo. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, ei, varão, fique em paz. Aí eu gravei o vídeo com esse conteúdo aqui. Durante a pandemia foi uma âncora para muita gente, né? Os sinais da volta de Jesus. Então eu gravei lá, botei no canal. Meu canal estava começando na época, né? Estava ali poucos inscritos. Mas a gente percebe aqui, né? Que como que o povo gosta de fantasiar, né? Sim. Que o cavaleiro amarelo estava passando. Observamos, então, que isso traz segurança para nós. Sim. Que esses sinais não é para a gente ver. Eles estão dentro da tribulação. Aparecem no desatar dos selos. Isso. E isso para nós está bom. Se parasse aqui, estava bom. 4-0, né? Isso, 4-0. Vamos por 5-0? Isso. Vamos por 5-0, o quinto selo. Glória a Deus. Então sereis atribulados, Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí, Apocalipse 6, do 9 ao 11, o quinto selo sendo aberto. Perseguição e morte. Será que no quinto selo vai acontecer isso? Ele fala, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Isso. Então, observamos aqui pessoas sendo mortas por causa do nome de Jesus. Sim. E muita gente, então, pega esse texto para querer dizer que a igreja passa pela tribulação. Isso. E é importante você estudar as Escrituras de uma forma geral. E você vai entender que existe uma doutrina chamada dispensacionalismo. Sim. E o dispensacionalismo, ele mostra, pastor, que são 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja, que é essa dispensação que nós estamos vivendo, igreja, e a próxima, que é a dispensação do milênio. Ok? E é importante entender que entre a dispensação da igreja e a do milênio tem os 7 anos de tribulação, que não é uma dispensação. Sim. Então, a dispensação da igreja, a fase da igreja na terra, termina com o arrebatamento. É importante dizer isso aqui. Sim. Muito importante, pastor. A fase da igreja na terra, a dispensação da igreja, termina quando o arrebatamento acontecer. E a tribulação não é uma dispensação. É um intervalo entre uma e outra. A igreja não estará aqui. Haverá salvação durante a tribulação? Essa é uma outra pergunta. Essa é uma outra pergunta que eu ia lhe fazer agora. Você ia fazer, né? Já está vai aqui haver salvação? na bucha já. Sim, vai haver salvação. E a gente está mostrando que sim. Apocalipse 7 vai mostrar pessoas sendo salvas, com vestes brancas. E ali é dito o seguinte, quem são estes de onde vieram?
Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém. Então, Amém. A igreja, ela sai, mas a salvação continua. Porque logo no capítulo 7 de Apocalipse, pastor, para quem não sabe, não conhece, Deus sela 144 mil judeus. São 12 mil de cada tribo. Deus sela 144 mil judeus e eles começam, então, a pregar na grande comissão. Na última grande comissão, né? Em cima dessa informação que o senhor acabou de nos dar agora, né, tem um pensamento, né, uma vertente de uma determinada religião que acredita que só serão salvos 144 mil. O senhor sabe muito bem disso, né, pastor? Sim, sim. Mas é uma interpretação muito equivocada. Equivocada. Os 44 mil são os judeus. Sim. Lá 12 mil de cada tribo, é literal. Sim. Ele mostra, né? As tribos são 12 mil de cada tribo. Muito e bom. É bastante interessante você entender que a igreja não estará aqui nesse período. Sim. Porque Deus está selando 144 mil para pregarem. Onde eles aparecem, tem salvação acontecendo. Não é? E Deus envia 2 testemunhas também para pregar em Jerusalém. Isso. Judeus pregando em Jerusalém. Sim. Rapaz, assim, é lindo demais você estudar o Apocalipse, né? Sim, maravilhoso. Ele é um livro fantástico, né? Maravilhoso. Ele contém, são 276 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Sim. Cerca de 60% do conteúdo do livro é destinado aos judeus. Muito Pouca bom. gente sabe, é uma chave de interpretação, né? Sim. E é importante entender isso. Sim. E o que prova que a igreja não estará aqui durante a tribulação, pastor, quer uma prova cabal disso? Sim. É bom para você dar para a gente aqui, para quem está nos assistindo. Pronto. Né? Vai ser muito importante isso, pastor. A prova cabal é que você, quando olha para o livro do Apocalipse, né, você vê, né, que do 6 ao 18 é a tribulação. Não tem nenhuma citação da igreja nesse período. Sim. Nenhuma. Sim. Tem 19 citações do capítulo 1 ao 3. 19. Meu Deus. Parece que gastou tudo lá, do 1 ao 3. E do 6 ao 18, que é a tribulação, nenhuma citação. Eu não sei se o senhor se recorda, quando se termina as cartas às 7 igrejas da Ásia, a cada uma delas é dito. Sim. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Exatamente. É dito isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas, em Apocalipse 13, quando começa a perseguição aos judeus, e ali, nos versículos 7 e 8, está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma informação preciosíssima. Não diz o que o Espírito diz às igrejas, porque a igreja não está aqui. Isso. Ali era a chance de botar isso. O Apocalipse, ele expulsa a doutrina pós-tribulacionista como quem está expulsando um corpo estranho. Sim. Ele não aceita, ele é avesso a ela. Então, não tem citação do 6 ao 18. Sim. A prova cabal, uma outra prova cabal de que a igreja não passa pela tribulação e que há salvação durante a tribulação, é que Deus nunca levantou o anjo para pregar. O senhor pode ver no relato bíblico, não é dado aos anjos pregar. Quando o anjo aparece para Cornélio em Atos capítulo 10, veja que ele não prega para Cornélio, ele chama Pedro para pregar para ele. Muito bom. Não é? Não Muito levanta bom. anjo. Isso. E assim, o fato que mostra que a igreja não estará aqui é que o livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, Deus quer tanto salvar a humanidade que Deus levanta um anjo para pregar. Se você for em Apocalipse 14, a partir do versículo 6, ali diz que é levantado um anjo e ele tem, aleluia, Glória a Deus. aleluia, Glória a Deus. o evangelho eterno para proclamar entre as nações. Glória a Deus. Porque a igreja não está aqui, com a ausência da igreja, Deus está se utilizando de outros artifícios para poder salvar os homens. Deus levanta anjo para pregar. Cara, assim, sinceramente, é uma harmonização muito perfeita. Sim. Esse texto aqui mostra pessoas sendo mortas que se converteram durante a tribulação. E outra coisa aqui, talvez em outra oportunidade podemos explicar com mais pormenores, é que o Espírito Santo não é retirado da terra. Sim. Porque está acontecendo salvação durante a tribulação, né? E o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo. Ele não pode sair, né? Não pode sair. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for
pela ação do Espírito Santo. Então, ele permanece aqui convencendo os homens. O que cessa é a sua manifestação com poder através da igreja. Sim, é isso que é removido porque a igreja saiu. Uhum. E a gente vai estar em plenitude. Isso aqui, como eu avisei os irmãos ali, Sim. esse aqui é o podcast sobre essa questão do Espírito Santo ser retirado da terra, mais ou menos 1 hora. Meu Deus! Onde a gente poderia tratar só sobre esse assunto na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. Sim. Então, o que a gente está vendo aqui é isso, o 5º selo sendo aberto, o 5º sinal, perseguição e morte, 5-0, ok? E o último sinal, o 6º, que é terremoto, né? Sim, isso. Mateus 24:7, porquanto se levantará, eu me emociono, né? Sim, isso é me forte ainda emociono pro senhor, né, com a palavra, né? A gente percebe. A verdade, ela causa um impacto muito grande na vida da gente, né? É verdade. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, o 6º sinal, lá de Mateus 24, fala sobre terremoto. Será que o 6º selo vai sair um terremoto dele? Vamos ver. E havendo aberto o 6º selo, dentro da tribulação, não é verdade? Sim. Eis que houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam uns aos outros, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós. E esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? A ira de Deus aqui, pastor, ele está falando, né? Sim. Depois desse terremoto, onde todos os montes e ilhas desaparecerão, veja que não é qualquer terremoto. Sim. E acontece um terremoto ali, o terremoto é um sinal. Cara, ele está falando aqui que todos os montes e ilhas vão desaparecer. Isso é uma coisa grandiosa. Isso é uma coisa muito grande. As ilhas vão desaparecer. Sim, é algo muito forte. Muito o céu vai se enrolar como um pergaminho. Meu Deus. Ele está falando sobre sinais acontecendo no céu. E é interessante que ele fala sobre a ira do Cordeiro e a ira deles, né? Se falando a ira. Aí surge uma pergunta: Deus se ira? Como Deus pode se irar se ele fala para a gente se irar e não pecar? E não se pôr o sol sobre a nossa ira? Como é que pode esse tipo de palavra? A palavra grega aqui para ira é a palavra orgue, que significa punição imposta por juízes, por magistrados. É julgamento acontecendo. E Deus é o justo juiz, a Bíblia diz, né? Deus é justo juiz. Isso mesmo. Então é um julgamento divino. A tribulação é juízo de Deus sobre os homens. E aqui, dia da ira, a ira do Senhor, essa expressão é muito usada no Antigo Testamento para se referir ao período da tribulação. Sim. O que nós estamos vendo aqui são os 6 sinais de Mateus 24 se cumprindo dentro da tribulação. Esses sinais não é para a igreja ver, a igreja sai antes no arrebatamento. E esses sinais, então, começam a acontecer dentro da tribulação. Muito bom. Por mim, a gente passava a noite todinha aqui falando, porque é um assunto muito empolgante. O conhecimento, ele liberta, Jesus falou isso, em João 8:32. E, pastor, eu tenho certeza que quem vai assistir esse vídeo, quem vai assistir esse bate-papo aqui, vai ser muito acrescentado. Mas nós não temos mais tempo, pastorzão. Amém. Nós não temos mais tempo e a gente vai precisar encerrar. Creio que vai ter uma outra oportunidade da gente falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito extenso, tem muita coisa para falar, não é isso? Mas eu queria também, antes da gente encerrar, eu queria dar alguns minutos para o senhor falar do seu projeto, né? O senhor tem um projeto maravilhoso e eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto para que as pessoas que estão nos assistindo possam estar engajadas, possam participar, aprender mais, conhecer mais,
Porque conhecimento não quer demais, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto seu. Amém. Então, pastor, há muitos anos que eu me debrucei sobre a escatologia em si, né? Eu não tinha apetite para nenhum outro tipo de doutrina. Eu queria estudar escatologia e só escatologia. Eu pensei nisso durante muito tempo e fiquei estudando. Dediquei aproximadamente aí 8 anos da minha vida estudando escatologia. Daí saíram 9 livros, né? Saiu um método para interpretar o Apocalipse, que eu acho que isso aqui é um grande legado, né, que eu estou deixando aí, né, para as pessoas poderem interpretar o livro difícil, complexo, onde a maioria tem até medo, né? Tem medo. Tem muita gente que tem medo, mas eu desenvolvi um método chamado método judaico de interpretação. Esse método é um método formidável e consegue fazer com que qualquer pessoa consiga interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. Maravilha. Começando do zero. Muito bom. Alguém pensa, vai demorar muitos anos para eu interpretar o Apocalipse. Em média aí, em 23 horas, você consegue interpretar o livro todo junto comigo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Muito bom. É um método de interpretação muito eficiente. Hoje a gente tem mais de 3.000 alunos, não é? Glória a Deus. As pessoas dão depoimento, conseguiram interpretar o livro pela primeira vez. Isso mudou a pregação deles, a interpretação bíblica, a maneira como se vê as Escrituras. Muito bom. E esse curso é um curso que é um divisor de águas na vida de quem faz. Esse é um dos cursos, né? São 7 cursos que nós temos, esse é um deles, né? É o Apocalipse em Poucas Horas, o nome desse curso. E tem também o curso avançado de escatologia, onde você vai estudar comigo toda a escatologia bíblica. Vai estudar o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, o sermão profético no Monte das Oliveiras, o estado dos mortos, ressurreição dos mortos, 1ª e 2ª Tessalonicenses, juízo eterno, eternidade, né? Milênio. Tem então, muita coisa boa, né, pastor? Dispensacionalismo. Então, você vai poder estudar comigo os nuances da escatologia, a doutrina pós, a doutrina pré, a doutrina meso, os parcialistas. Pouca gente conhece os parcialistas, mas existem os parcialistas. Então, você vai estudar comigo a escatologia no curso avançado de escatologia, ok? São mais de 500 horas aula, é um dos maiores cursos que a gente tem. Muito bom. Ok? Tem um terceiro curso também, que é o curso, a Escola Superior de Teologia Prática. Muito bom. É superior porque é direto nas Escrituras, né? Sim. Esse curso é o maior que a gente tem, são mais de 1.000 horas aulas, são 31 módulos, onde você vai estudar comigo o universo da fé, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, angelologia, hermenêutica, exegese. Assim, você vai estudar, sabe, comigo, muitas doutrinas e disciplinas que vão trazer realmente um crescimento fantástico para a sua vida. São 31 módulos esse curso tem. Mais de 1.000 horas aula. A Escola Superior de Teologia Prática. Tem um quarto curso, que é o curso Pregador 360 Graus, onde eu vou ensinar técnicas de pregação, né? Como você perder o medo de falar em público. Se você tem medo de falar em público, né? Tem um módulo onde eu falo sobre isso. Vai aprender a preparar um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo. Muito bom, muito bom. Vai aprender técnicas de oratória, de homilética. Isso vai te ajudar muito a se transformar, não é, num ministro mais eficiente para transmitir a palavra de uma forma melhor, com mais precisão. Tem também o curso nosso de capelania, onde a gente ensina você a atuar em frentes de capelania, em hospitais, casa de recuperação, presídios. Muito bom. Capelania fúnebre, capelania escolar. Nós ensinamos também como você, como pastor, pode montar uma equipe de capelania na sua igreja bem-sucedida, né? A gente tem uma equipe lá em Parnamirim, que a gente começou do zero, tem mais de 50 capelães atuando, e assim, ajuda demais a igreja no crescimento, na evangelização, na divulgação do evangelho. Muito bom. E esse curso, no final, pastor, ganha o certificado e também a credencial de capelã, de capelão, né? O capelã do nosso ministério, né? Muito bom. Com a lei federal estampada atrás. É interessante, né? Você tem também o curso de evangelismo de impacto, onde a gente vai te ensinar técnicas de evangelismo. Depois de, assim, mais de 25 anos na frente, assim, de trabalho evangelístico, a gente está passando todo o conhecimento para que você possa, então, fluir nessa área do evangelismo. O curso de evangelismo de impacto vai te ajudar. O 7º curso
é o curso Mais de 100, né? O Mais de 100 é um curso onde a gente responde mais de 100 perguntas da Bíblia, que a maioria dos cristãos não sabem a resposta. Tem a questão dos dinossauros, né, se eles existiram ou se eles não existiram. É bacana. Isso é muito interessante. Eita, muito, Eita como a gente tem trabalhado aí para o Senhor. Amém. Durante todo esse tempo. Me parece que eles vão colocar aqui o QR Code. Sim, vamos disponibilizar aqui o QR Code, né? Para você já ter acesso aí, entrar em contato com o pastor, com a equipe dele, e você já prontamente já faz todo o procedimento. Eles vão estar orientando como vai ser tudo, não é isso, pastorzão? É isso aí, você tem o QR Code aí, você pode apontar a câmera aí do seu celular ou, de repente, tem um número também de telefone, você pode ligar, entrar em contato comigo, isso. Eu vou lhe atender e vou lhe passar aí os valores dos cursos. A gente tem várias formas de pagamento, você pode pagar no cartão, no Pix, você pode parcelar no Pix, pode parcelar também no cartão de crédito, isso. Tem a opção do boleto, se assim você quiser. E é bom demais, viu? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, a gente vai encerrar, mas com aquela vontade de continuar. Eu queria mais tempo, mas nós não temos mais tempo hoje, né? E eu acredito que esse material que a gente está disponibilizando para você vai te ajudar muito a crescer espiritualmente, a entender mais esse assunto que é tão precioso, que é tão importante. Repito, 37% da Bíblia fala sobre escatologia. Então, desde já, eu quero agradecer ao nobre pastor Amém, Antônio pastor. Lira. Meu Amém. Deus, quanto conhecimento, quanta bagagem. Amém. Quantos aprendizados, né? Quanta experiência, quanta maturidade. E, pastor, eu sou muito grato, porque eu olho para o senhor e eu vejo o senhor um homem tão sábio, com tanto conhecimento, mas com tanta simplicidade. Amém. Isso é o que me impressiona. A gente olha para o Senhor e vê Jesus, viu, pastor? Amém. Que coisa boa. Muito obrigado. Bênção. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que o seu alcance triplique. Amém, porque pastor. Muitas pessoas precisam aprender com o Senhor. O Senhor tem muita coisa para ensinar, para compartilhar, coisa boa. Amém, viu? pastor. Deus lhe abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. Se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, falar, quero dar aí pelo menos mais um minuto aí para o senhor. Amém. O senhor fazer suas considerações finais e a gente vai estar encerrando, viu? Amém. Então, glória a Deus, né? Que bênção, né? Poder estar aqui com vocês, aqui na Igreja Verbo da Vida, em Santa Maria da Boa Vista. O acolhimento, a equipe aqui que vocês têm, muito boa, não é? Glória de mídia. Parabéns aos meninos aí da mídia. As medianitas, né? Os medianitas, né? Trabalho excepcional, né? Que eles estão fazendo. Eu acredito realmente no avanço, no crescimento de vocês. Muito obrigado por tudo, por essa abertura. Amém. E se você quiser me achar, meu canal é PR Antônio Lira, né? Glória a Deus. Você pode ir também no Instagram, @Pastor Antônio Lira, e o site é pastorantoniolira.com.br. Ali você vai achar estudos fantásticos, vai trazer certamente crescimento e edificação para a sua vida. Amém. Deus abençoe, viu, pastorzão? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. A todos vocês, um grande abraço e que Deus possa estar acrescentando cada vez mais na sua vida, viu, pastor? Amém. Muito obrigado, em nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom.